Oi, eu sou o Gustavo Marialva e hoje aqui no EuSouFotógrafo.com a primeira parte da entrevista é com a Mônica Embuzeiro, fotógrafa do Globo, que tem grande experiência na área cultural, já está há anos no mercado e ela vai contar um pouquinho como é que começou a carreira dela, como ela começou a trabalhar no Globo e como é que foi ela conseguir conciliar o estudo entre o jornalismo e o cinema ao mesmo tempo. Eu comecei na fotografia, eu não era muito jovem, assim, eu tinha uns 20 anos, 21 anos. Eu fazia faculdade de psicologia na época e aí eu comecei a fazer um curso de fotografia na ABAF. E aí larguei a faculdade de psicologia, fiz um curso no Senac e fui estudar jornalismo na UF e fiz cinema também na UF. E aí eu comecei a fotografar. Mas assim, muito corrido aqui essa história. Como é que foi essa... Você saiu da psicologia, fez jornalismo? Eu fazia psicologia, eu tava super... eu tava muito infeliz e eu não sabia o que eu ia fazer. Só sabia que eu não ia fazer uma faculdade de psicologia para ser um psicólogo medíocre. E eu tava bem perdida, aí fui fazer um curso de fotografia, não pra, vou ocupar meu tempo. Quando eu era criança, meu pai já tinha pedido uma câmera fotográfica pro meu pai, quando eu tinha 7, 8 anos. Quando eu era menor ainda, pedi pra minha mãe fazer uma pinhole pra mim. E o que te atraía na fotografia quando você começou o curso? Eu gostava de fotos muito gráficas, muito gráficas. E eu fazia muitas fotos meio abstratas, assim, mais conceituais, digamos. Eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Eu acho que me atraía... Tive que fazer um quebra-cabeça na imagem, sabe? Assim, eu não fotografava gente. E aí você começou a fazer jornalismo? Comecei a fazer jornalismo. E o que você achou do jornalismo? Eu não queria trabalhar em jornal. Eu queria ter entrado logo na faculdade de cinema, mas eu não tinha na época. Eu acho que eu tentei ser meio prática e entrei na faculdade de jornalismo. Mas aí eu comecei a cursar cinema ao mesmo tempo. O jornalismo não me atraía. Eu fui fazendo. Mas aí, e a fotografia? Como é que você estava no meio da faculdade? Fotografando bastante. Mas o que você fotografava? Cara, um pouco de tudo, né? Assim, quando você não é profissional, você não sabe o que você quer ainda, você não tem um gosto específico, acho que eu estava no exercício. Só aprendendo? Só aprendendo. Mas fazendo algum curso ou não? Fiz. Que curso você fez? Fiz cursos, pode falar o nome? Pode, claro. Eu fiz ateliê da imagem, curso de iluminação, história da fotografia, história da arte. Tudo na... Fui monitora de fotografia na faculdade inteira, tinha laboratório em casa. E que faculdade você fez? UF. Na UF? E aí você trabalhava lá na UF no laboratório? Monitora de fotografia. E no laboratório tinha também como monitora. E tinha laboratório em casa também. A cozinha da minha casa, minha mãe permitiu, virou um laboratório. De noite eu fechava tudo e virava um laboratório. E como é que era a emoção de revelar filme? Hoje não tem mais isso, né? Não tem mais isso. Como é que é? Incrível. Por quê? Fantástico. Eu acho que essa época do laboratório também foi uma época que eu estava descobrindo a fotografia. Então era uma... Assim, vamos usar uma metáfora, assim... Não uma metáfora, era uma coisa mágica mesmo, porque eu estava descobrindo a fotografia. E o laboratório, eu acho que te dá um tempo para você ficar amadurecendo algumas questões. Assim, questões de como você fez a foto, como você iluminou a foto. E o laboratório te dá esse retorno de amadurecimento.
para você pensar o que você está fazendo. Foi mais ou menos numa época que eu estava me aprofundando na fotografia que eu comecei a fazer laboratório. Eu acho que essas são coisas que foram muito bem casadas. Suas fotos, quando você começou, qual é a sua visão de hoje? Assim, revendo essas fotos, né, eu acho que era um olhar de uma pessoa que estava muito interessada em descobrir coisas, mas era um trabalho muito mais era uma busca muito mais na forma do que contar história. Muita textura. Eu acho que é um olhar era um olhar que estava preocupado em descobrir coisas novas, como fotografar essas situações. Eram mais fotos gráficas mesmo, mas eu acho que era um olhar investigativo das formas. Mas eu não contava história com isso. Eu acho que são fotos que foi uma fase importante do aguçamento do olhar, assim, de ter uma perspicácia, uma delicadeza, ter cuidado com os detalhes, mas são fotos, de um modo geral, apenas plásticas. O curso de cinema me ajudou a eu me formar em jornalismo. Se eu não tivesse feito cinema paralelamente, eu acho que eu teria abandonado o curso de jornalismo, porque eu não me interessava muito na época. Mas por que você não gostava? Porque tinha que escrever? Não, claramente eu não ia ser repórter de texto. Eu já tinha enveredado pelo caminho de foto já. Mas eu não curtia, não gostava, não queria pra mim trabalhar em jornal. Aí eu comecei a fazer cinema paralelamente, que pra mim era um mundo mais criativo. Tinha a ver com o meu interesse com imagem, porque dentro do curso de cinema eu também me interessei pela parte de fotografia de cinema. Para mim era um curso mais crítico. E aí eu fui fazendo os dois ao mesmo tempo, acabei me formando em jornalismo, sem ter sido uma boa aluna de jornalismo. E se formou em cinema também? Depois, quando eu já trabalhava em jornal. O meu primeiro trabalho com jornalismo foi no mesmo lugar onde eu trabalho até hoje. Eu entrei como estagiária. Ah, Entrei como estagiária. Em que ano? 99. 99 você entrou como estagiária? Eu entrei como estagiária em 99. Então você fez a prova? Fiz uma prova de seleção. E como é que foi? Fiz a prova de seleção. Era uma prova escrita, tinha conhecimentos gerais e questões técnicas da fotografia e questões éticas também. Tinham questões éticas sobre edição também, mas questões voltadas à rotina da fotografia para o jornal. E também essa prova geral, depois teve uma entrevista. Pois eu não queria trabalhar em jornal. Aí em algum momento, né, eu já tinha abandonado uma faculdade, eu estava me formando tarde e eu tinha que fazer alguma coisa e já estava envolvida completamente com fotografia e achei que fazer estágio no Globo era algo objetivo para eu fazer, já que eu estava me formando e tal, já tinha uma idade não era mais uma criança, né, que eu já tinha abandonado e tal, e tinha demorado para me formar. Mudou acho, praticamente tudo, né, porque eu não queria trabalhar em jornal, comecei a trabalhar em jornal e então eu tive que fazer uma adaptação. É complicado falar isso, mas eu tive que meio que fazer uma adaptação interior, assim, aos meus desejos, assim. Agarrei aquele estágio com muita força e eu tive que rever várias coisas. Eu não queria trabalhar em jornal, estava fazendo estágio no jornal, e tive que me adaptar à produção do jornal.
que eu não estava acostumada de forma alguma, não sabia o que era aquilo. Qualquer pessoa que não trabalhe num jornal e se essa pessoa for jogada dentro do jornal, tudo isso que ele comentou, todo mundo vai passar por isso, porque as pessoas têm vidas restritas. Isso não é uma forma de crítica, mas as pessoas têm vidas restritas, elas têm uma rotina. O jornal permite que você o jornal vai obrigar você a transitar em todos os meios, praticamente, né? Então, isso já é um choque, né? O que você vai fazer com essa experiência, isso depende de cada um, né? Mas o jornal, então, tem essa questão da vivência, que você tinha uma vida restrita, a minha vida era restrita a viagem, minha faculdade, a minha vida familiar, e o jornal vai expandir isso de forma abrupta. De repente você vai estar em todos os lugares. Mas, assim, eu acho que a ruptura do jornal passa por isso também, mas passa pelo o que eu achava da fotografia, o que eu fazia de fotografia, que é justamente isso, a minha fotografia, o que eu queria, o que eu fazia até então, já não sei mais se era, acho que não era mais isso que eu queria, mas até então era assim, era uma fotografia de longe, né? O jornal, aí eu fui para outro lado. Eu tive que fazer tudo de repente. Como é que isso impactou você, esse novo mundo para você? Como é que você recebeu isso? Eu recebi com uma certa dificuldade. Eu acho que uma das maiores dificuldades é que para você sobreviver no jornal, eu tô falando dessa história minha, né, que vinha de uma outra história. Para você sobreviver no jornal, você tem que se fortalecer muito, por vários motivos. Você vai ter uma rotina intensa, né, fortíssima, todo dia, que né, você trabalha com uma indústria. Você tem que se fortalecer porque você vai presenciar um pouco de tudo, né? Às vezes coisas que você de repente não estava preparado para presenciar, e fortalecer porque a rotina ali é assim, você todo dia você tem que assim, mostrar muito que você está afim. Acho que isso na época, para mim, você tinha que mostrar muito que você estava afim, você tinha que estar realmente muito afim. Isso para mim, assim, eu tive que me fortalecer muito. Para mim foi difícil, a competitividade na época. Hoje já estou num outro momento, mas na época você é o estagiário, assim, você quer crescer, você quer fazer coisas legais, a competitividade, assim. Existem situações que não dependem só de você, né, no trabalho de fotógrafo, né? Então, isso acho que pra mim foi meio difícil, assim. Eu não era essa pessoa forte. E aí, pessoal, gostaram da entrevista? Então não deixem de compartilhar com os amigos, compartilhar no Facebook, deixar alguns comentários aqui embaixo e se quiserem tirar dúvidas também. Até a próxima!